A gente vai começar o nosso bate-papo hoje. Eu estou aqui com o Marcelo Paiva. O Marcelo Paiva faz parte, né, Paiva, do nosso time de consultores aqui da Adaptworks, né? E o Paiva, né, ele tirou, né, as certificações agora nesse primeiro trimestre, né, Paiva, as certificações aí, as novas certificações da ICEDIO, né, que é o Certified Agile Transformation, né, uma pegada muito forte essa questão de transformação de grandes organizações, né, e também, né, o Paiva estava me contando aqui que ele tirou aqui o Certified Enterprise Coach, né, que aí é a formação que trata o Agile Coach tratando ali com a camada, né, o board, o C-level, levando a mensagem de agilidade com um discurso, né, alinhado a outras motivações, né, também muito linkado, né, Paiva, com a questão do transformation, né? Boa noite, Paiva. Isso. Boa noite, Diego. Boa noite a todos. Na verdade, esses dois treinamentos da ICEDIO que a gente trouxe para o portfólio, um está bastante relacionado ali à estruturação, a que tipo de conhecimento e que tipo de competências o Enterprise Coach precisa ter para poder exercer seu papel, e o Certified Agile Transformation, ele está bastante ligado a criar o plano de transformação, o plano de transição organizacional. Então, normalmente a gente vê o papel do Agile Coach bastante ligado ali ao nível do time, muitas vezes já iniciando um trabalho em escala, e agora a gente está focando exatamente nessa construção de habilidades para a transformação organizacional, né? Endereçando todos os níveis da empresa. Show de bola. Não dá para fazer agilidade só com times, né, Paiva? Não tem Exato, jeito, né? exatamente. Então, legal, muito bom. Então, para a gente, o que nós fizemos aqui? Nós escolhemos um tema que é abordado nessas duas trilhas aí, né, Paiva? Que é o tal do design organizacional. A gente cada vez ouve falar mais disso. Mas aí, Paiva, eu acho que é importante a gente começar o nosso bate-papo com uma pergunta simples e direta, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do que você entende de design organizacional. O que é design organizacional, Paiva? Bacana. Se a gente for olhar para a questão estrutura organizacional, ela acaba se tornando uma pedra fundamental para que as empresas consigam manter seu foco e objetivos, né? Quando a gente traça lá a missão, visão, valores, essa questão da estrutura organizacional é meio que a maneira como a empresa vai conseguir construir e formular a sua base para entregar esse valor para a sociedade, para construir o acesso a essa missão. E quando a gente está falando ali de design organizacional, significa meio que associar o processo de ajuste dessa estrutura organizacional ao processo de resposta a mudanças da própria organização. Hoje, a estratégia organizacional ela vem mudando constantemente e com muito mais frequência do que vinha há décadas atrás, né, por conta do contexto, do cenário em que a gente se encontra hoje, dessa grande participação que o cliente tem na influência e na vida da empresa. Então, o que a gente vê com bastante frequência é o design organizacional ajudando a empresa a responder a essas mudanças. De que maneira? Começa a traçar, a definir e ajustar os principais elementos dessa estrutura organizacional para que ela possa responder a esses novos objetivos, a essas mudanças constantes de objetivo organizacional. Assim, até para a gente estender um pouco mais, Paiva, talvez isso, eu não sei se você concorda comigo, talvez esse não seja um tema, é um tema novo, mas não é algo que assim que foi criado agora, né? Talvez a gente esteja questionando muito, porque a gente começa a falar, né, de cadeia de valor, a gente começa a falar de um fluxo contínuo, a gente começa a falar de jornada do cliente, a gente começa a repensar como que a gente está entregando o valor para o nosso cliente. E aí acaba chegando nessa tal estrutura, que é o que você estava falando. Você concorda com esse ponto de vista, Paiva? Sim, na verdade, até essa visão de design, exatamente porque, se a gente pegar a área de gestão de pessoas da empresa, a própria estratégia da empresa, ela tem uma necessidade de construir novos fluxos de valor, de entrega de valor para o seu cliente. E a maneira que a empresa tem de se adaptar a esses novos fluxos de valor, a essa nova visão de entrega de valor para o cliente, é exatamente repensando a sua estrutura,
E o design vem exatamente para construir essa competência, né? Ajudar um enterprise coach, ajudar as pessoas que estão definindo a estratégia da empresa a reformular o fluxo, a cadeia de valor, o fluxo de entrega de valor para o cliente. Muitas vezes isso está bastante relacionado à jornada do cliente. Então, o que significa dizer exatamente essa linha que você estava colocando. Isso é algo que nós já fazíamos, só que não com tanta intensidade quanto é feito hoje, né? As empresas estão sendo convidadas a repensar sua forma de atuar constantemente. Isso faz com que essa competência tenha que cada vez mais ser exercida. Antes, as empresas recorriam a um consultor de mercado que vinha, fazia esse trabalho de design organizacional, ia embora e talvez daqui a algumas décadas ele retornaria para fazer algum ajuste. Hoje já essa janela de décadas já não é mais décadas, a gente já está falando aí de janela de anos. Então, não tem mais como construir dessa forma. Sim, concordo com tudo que você colocou aí, realmente faz todo sentido, né? Mas aí, Paiva, vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Não dá para a gente, então, assumir uma fórmula simples, né? Então, olha, tem esse modelo aqui, então vai para esse modelo, sucesso, né? Não dá para a gente entender dessa forma. Por outro lado, a gente também tem o processo de transição, de transformação das organizações, né? Então, a gente, né, qual que é o ponto que eu queria trazer para essa discussão? Quando a gente fala design organizacional, a gente entende que isso é uma premissa para a gente começar, então, a agilidade, mas a agilidade já começou, então a agilidade já começou, cutucou a questão das estruturas, e aí a gente, no final, a gente acerta essa estrutura que vai impactar, é o começo, o fim, como é que você enxerga isso, Paiva? Isso está bastante ligado ao porte da empresa, né? Se a gente fala do processo de startup, dessa vinda de nascimento de pequenas empresas que tendem a crescer e evoluir paulatinamente no mercado, talvez com uma velocidade maior, mas é algo que pode ser cadenciado, normalmente ela começa com uma estrutura bastante enxuta, com uma tendência de ser uma estrutura achatada nos dias de hoje, né? E a tendência disso é ganhar corpo, né? Se a gente pegar o nascimento, por exemplo, de estruturas como Microsoft, como HP, os caras nasceram em garagens, eles nasceram numa estrutura linear bastante achatada, né? E à medida que eles foram crescendo, eles foram moldando a sua estrutura de acordo com a evolução que o processo organizacional ia ganhando, né? Então, eu posso dizer para você que ele não está apenas ligado ao começo das empresas, ou ao começo de uma organização, ou ao começo de uma transformação, mas ele passa a fazer parte da vida constante da empresa, né? Como a gente as empresas estão sendo muito afetadas por esse processo de mudança, de ajuste de eficiência dos seus processos, de tempo de resposta às necessidades do cliente, o design organizacional ganhou mais ênfase, ganhou mais força dentro das empresas, normalmente direcionado por um conjunto de pessoas ali que estão envolvendo gestão de pessoas, a gestão dos colaboradores, o desenvolvimento organizacional, e também está bastante ligado à estrutura, à arquitetura dos processos de negócio. Então, essas duas combinações acabam gerando uma discussão constante de design organizacional. Então, posso dizer para você que valores, resultado de negócio, a jornada de transformação da empresa, seja ela digital, seja ela ágil, seja ela em ambos, porque alguns ambientes estão sofrendo as duas transformações, digitalizando seus processos e também adotando práticas ágeis, isso acaba sendo um pano de fundo, acaba acompanhando a jornada de transformação da empresa o tempo todo. Dá para a gente entender, Paiva, que essa questão do design organizacional, ela, apesar da gente estar falando de estruturas aí, né, dá para a gente entender que é algo que é vivo também, né, que não é algo que a gente vai, tá aqui, era assim, definimos assim, né, então vamos seguir dessa forma. É algo que a gente tem que, você estava brincando, a questão das décadas, né? É algo que eu estou entendendo que a gente vai ter que revisitar o tempo todo, né? Como a gente hoje revisita, por exemplo, os valores das organizações, né? O RH tem questionado isso, né?
a questão do employer branding, por exemplo, né? Os times questionando por que a gente está aqui, qual que é o benefício da gente estar trabalhando aqui, os produtos a gente tem questionado, né? Os produtos, eles continuam sendo úteis, eles continuam, a gente tem que mudar alguma coisa nesse produto, a gente tem que mudar alguma coisa na nossa feature, né? Então, a gente passa, né? Eu não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim, pai, a gente passa a questionar tudo com uma frequência muito grande, ou seja, questionamos tudo e com muito mais frequência, né? O design organizacional, a gente pode entender que ele também, de alguma forma, não sei se com essa intensidade toda, mas ele acaba entrando também nessa seara de repensar, de rediscutir, de redefinir, de pivotar. Constantemente. Eu diria que constantemente essa discussão vai ser colocada em pauta. Por quê? Se a gente olhar o processo de transformação que está por trás dessa cultura de agilidade na organização, de agilidade dos processos, a gente já tem há anos discutindo o Lean, e aí a gente está incorporando o Lean a essa combinação negócio e tecnologia, né? Muitas organizações têm a tecnologia como seu diferencial hoje, ou seu principal pilar de entrega de valor, né? E essa combinação da estrutura do negócio com tecnologia, essa busca por agilidade, está tornando essa discussão cada vez mais frequente. Muitas vezes ela não é algo que permeia a empresa toda num dado momento, mas permeia um pedaço do processo operacional, né? Então, você tem empresas que estão discutindo o seu processo todo operacional e existem corporações que estão discutindo pedaços dessa organização. Por exemplo, o suporte ao cliente pode ser algo que notoriamente já estabilizou, mas o meu processo de ouvir o meu cliente na ponta, coletar feedback, responder às necessidades dele, esse ainda não cessou, esse se transforma constantemente. Então, acaba sendo uma prática mais comum do que era anteriormente, né? Acaba afetando diretamente a vida da corporação em todas as dimensões. Pode ser a empresa toda, pode ser um pedaço dela, né? Mas ela vai discutir isso o tempo todo. O que a gente está falando aqui, né, pai? Olha só que interessante, né? Aquele valor do manifesto, ele fala assim, responder às mudanças, né? Ou seja, a gente falou aqui de produto, a gente falou de design organizacional, falando uma infinidade de coisas, né? Eu estava até lembrando de um livro, né? Que é um livro, falei de Employer Branding, lembra aqui, Employer Branding, qual é o seu Employer Branding, né? Esse livro é da Inês Veloso. E ela cita muita fidelidade às marcas, né? Isso é uma coisa que vem caindo, né? Década a década, né? Sim. E levando a gente, né? De novo, né? Porque a gente fala de agilidade, fala dessas mudanças, parece que assim, na verdade, tudo isso é fruto de uma mudança do mercado, né? As Sim. mudanças de sociedade, de comportamento, de mercado levam a gente a repensar tudo aquilo que a gente está fazendo aí nas últimas décadas aí. Legal. Sim. Legal. Sim. Agora eu vou trazer um ponto aqui, Paiva, para você falar um pouquinho para a gente aqui. Na sua visão, Paiva, quais são os principais pilares, né, ou as dimensões aqui desse tal design organizacional? Conta um pouquinho aqui para a gente, Paiva, por favor. Então. Quando a gente olha design organizacional, a gente foca em alguns elementos chaves, né? O primeiro elemento chave é a boa comunicação. Se a gente olhar qualquer cultura, qualquer roteiro de transformação, ele tem um ponto de partida que é alinhamento, né? A questão do alinhamento estratégico, a questão da clareza organizacional. Por que existimos e onde queremos chegar, né? E fazer com que isso ecoe em todos os cantos da empresa, né? E que agora a gente não tem mais canto, né? Dado esse formato remoto, todos os cantos ganham uma abrangência ainda maior, porque ele não para em paredes, né? Então, a comunicação é essencial, né? Se a gente olhar o que aconteceu nesse movimento nosso de entrada no mundo remoto, os ambientes corporativos, organizacionais, tiveram uma enxurrada de comunicação. Alguns ambientes tiveram até um nível de estresse muito elevado pelo grande índice de comunicação interna que foi gerado para provocar esse alinhamento, né? Mas ele é o grande diferencial, né?
E até, Paiva, desculpa te cortar, mas assim, Imagina. chega até a ser um ponto assim, para a gente realmente repensar, né? Porque a gente sempre falou que a comunicação seria afetada nesse tipo de ambiente, né? E Sim. a gente viu uma aceleração disso, né? Uma situação. Hoje tem um aprendizado, né? Hoje a É gente verdade. está encontrando a dose ideal de comunicação, vamos chamar assim. Porque primeiro veio a cultura do medo, isso fez com que a comunicação avançasse fortemente, e essa cultura do medo de para onde vamos acabou ajudando a gente a descobrir o caminho e acertar o modelo de comunicação. Da mesma maneira, a gente acaba encontrando impacto na própria estrutura. Como é que a gente adapta o sistema de trabalho Uhum. a essas novas necessidades que o mercado está colocando à nossa frente, né? Então, se uma das dimensões é dizer por que a gente existe, para onde vai, a dimensão da estrutura vai dizer como. Ela vai estar diretamente relacionada a como nós entregamos esse valor, esse diferencial, nosso produto. Não, passou a não ser mais manter a luz acesa, passou a ser questão de sobrevivência, né? Essa adaptabilidade da estrutura, né? E a consequência de tudo isso é resultado. Se a gente não basear todo esse trabalho buscando eficiência operacional, menor tempo de atendimento das necessidades dos nossos clientes, menor tempo de resposta ao mercado, né? A otimização da nossa capacidade produtiva, como a gente usa os recursos, os colaboradores disponíveis, tornando-os parte dessa entrega. Então, grande parte dos resultados deixou apenas de ser financeiro. Está bastante ligado a deixar as pessoas felizes. E para você deixar os seus colaboradores felizes, propósito, vou usar um pouquinho de Daniel Pink, do livro Drive, né? O propósito é fundamental, né? Promover a eles um ambiente seguro para que eles evoluam o seu conhecimento é essencial, tanto conhecimento quanto competência, né? Então, e facilite a tomada de decisão, ou seja, dê a ele o poder de tomar a decisão mais rápido, sem que ele tenha que ficar batendo de porta em porta, colhendo N assinaturas para que ele possa fazer alguma coisa lá na operação, né? Então, esses são os grandes pilares, né? Um pilar está bastante ligado à comunicação, o outro pilar ligado a essa flexibilidade da estrutura, né? Poder adaptar, ter estruturas adaptáveis, né? Organizacionais, e poder sempre trabalhar buscando benefício e resultado. E esse benefício e resultado não é só para o cliente lá na ponta. Ao contrário do que muita gente pensa, não está ligado apenas ao cliente na ponta. Eu posso entregar o melhor produto na ponta, mas não deixar os donos da empresa satisfeitos, porque nós não estamos gerando o equilíbrio receita e custo ideal para manter o negócio vivo e ele poder tirar o sustento dele também. Por outro lado, não adianta eu satisfazer cliente e acionista se o colaborador não estiver feliz. E aí eu deixando o colaborador feliz e cliente feliz, automaticamente minha marca muda de figura no mercado, né? Em algum momento na linha do tempo, a marca ela pode ser fragilizada, um concorrente aparecer, mas se eu estiver trabalhando pela eficiência do resultado, por demonstrar a importância do cliente para os meus processos, talvez eu não crie uma marca com a durabilidade que a gente tinha até então, né? Com centenas de anos envolvidos. Mas certamente a gente vai fazer com que a marca seja lembrada por muito tempo. Legal, legal. Então, assim, se a gente pudesse resumir, né? Então, o que a gente está falando? Que os pilares de... Eu até anotei aqui, tá, Paiva? Os pilares de comunicação, a necessidade de um menor tempo de resposta, um aumento da nossa capacidade produtiva e todos esses aspectos aí de motivação dos colaboradores, né? São pontos aqui que nós vamos trazer para a mesa para repensar a questão desse design organizacional, Sem dúvida, sem dúvida. né? São os pontos de avaliação que constantemente a gente vai ter que botar à mesa, trazer dados, porque não adianta a gente discutir apenas por percepções, e são os Isso é pontos onde a gente importante. vai ter que buscar amadurecimento, né? Para que o design organizacional tem que gerar respostas positivas nestas dimensões, né? Garantir uma boa comunicação, um bom fluxo de processo, um bom sistema de trabalho, né? E automaticamente gerar benefício para todos os envolvidos, né? Então, a gente vê uma proximidade muito grande
daquilo que a gente vem falando há bastante tempo, que o management trata disso, que outras disciplinas tratam disso, que nós lidamos com pessoas em todas as dimensões, dentro e fora da empresa, né? Então, o benefício tem que ser para todas elas. Legal, legal. É aquela velha história, né, que a gente já viu, já falou muitas vezes, né, Paiva? Não adianta a gente pensar só agilidade com aquele viés incorreto, né, incorreto de falar assim, poxa, é acelerar a entrega de produto, é montar time, é o rapidinho, né? Não, a gente, né? Eu acho que agora, assim, a gente está falando há 2 décadas, estamos falando de agilidade, né? Então chegou, né? É chegada a hora a gente começar, né? Já começamos, na verdade, né? A repensar essas estruturas, porque senão fica aquele ágil que bate no teto. Né? Ele vai lá e, não, legal, estamos entregando, deu sucesso aqui, deu ali, mas olhando para o todo, né? Esse gancho que eu queria fazer contigo, então, né, Paiva? Só para a gente ir para outro assunto, né? Quando a gente olha para o todo, aí sim, não tem jeito, né? A gente precisa realmente elevar o nível dessa conversa, senão a gente vai continuar ali, legal, estamos entregando, a gente não entrega mais em 6 meses, em um ano, a gente entrega em um mês, em 2 semanas, 3, sei lá. Mas não é disso que a gente está falando, né? A gente precisa ter tudo uma forma mais integrada, mais fluida, promovendo esses benefícios aí que você bem trouxe, Paiva. Sem dúvida. Legal. Tá, agora eu queria trazer aqui para a nossa discussão um outro ponto aqui. Como que a gente pode entender, né, essa questão das estruturas organizacionais, né, fazendo um link aí, Paiva, disso com a transformação das empresas? Como é que você enxerga isso? Então, o que vai acontecer é que o que tem acontecido mais fortemente nos últimos tempos é que a estrutura organizacional ela tem buscado se moldar ao sistema de trabalho, né? Basta ver o boom que aconteceu recentemente com a adoção de práticas ágeis, né? Hoje a gente discute funções dentro da empresa baseadas exatamente nos papéis que a estrutura do sistema de trabalho trouxe. Então você vê práticas de contratação olhando para o papel de PO, para o papel de Scrum Master, né, de Product Owner, de Scrum Master, ligados diretamente a essa estrutura ágil de entregar TI, né? Mas em nenhum momento a gente rediscutiu a estrutura além dessas paredes que estão sendo transformadas hoje, né? Então, acho que o entendimento que a gente deve ter do design organizacional é que ele vem para lançar olhos para toda esta mudança. A mudança que a gente promove no nível da combinação entre tecnologia e negócio não é a única mudança que os negócios estão sofrendo. Então, a gente vê mudanças, por exemplo, na estrutura de suporte, de atendimento ao cliente. As estruturas elas estão se modificando. A gente vê, por exemplo, a entrada de robôs automatizando o primeiro atendimento, né? Mas como é que fica o segundo atendimento, o contato presencial de pessoas? Eu, por exemplo, sou cliente de indústrias, de empresas de telecom. Eu percebi nos últimos anos uma mudança da maneira como ela interage comigo. Por mais que ela coloque um autômato, um robô para me atender, ele só capta o meu primeiro contato com ela. Todo o segundo contato para frente, que é um contato mais especializado, mais filtrado, é feito por pessoas. Por quê? Porque eles entenderam, em algum momento, automatizaram o todo. E deixaram de tratar os seus clientes como indivíduos, como pessoas, como a individualidade do cliente. Colocaram todo mundo no mesmo balde. Era uma solicitação, né? O cara é uma solicitação. É um ticket. Exato. E aí eu percebi uma mudança inversa agora, né? E se você pegar o modelo, por exemplo, das instituições financeiras tradicionais não querem abandonar o atendimento presencial. Por quê? Porque alguns dos seus produtos e serviços precisam desse contato. Então, eu tenho um banco 100% digital, mas tem gente, os grandes investidores, eles não gostam de falar com autômato para investir. Eles querem conversar com o gerente de investimento deles, porque eles estão falando de um grande montante financeiro. Então, isso está diretamente relacionado a como
a empresa chega ao mercado. E para quem ela chega? Automaticamente ela vai ter que direcionar a sua estrutura interna para se moldar essa nova forma de fazer, né? Antes, em algum momento ela inchou, em algum momento ela esvaziou demais e agora ela está tentando buscar um novo formato. Reparem que nesses 3 momentos que eu citei, são 3 designs organizacionais diferentes, né? E aí essa discussão veio exatamente para tentar ajudar a endereçar essa disciplina design organizacional, vem para ajudar a elaborar esse roteiro de transformação interna, né? As dependências mudaram, então a gente vê questionamento como, ótimo, tenho agora times multidisciplinares e eles estão organizados para trabalhar num determinado contexto, mas bacana. Não adianta nada eu ter essa estrutura se ele ainda tiver um chefe que responde a ele funcionalmente. Do tipo, é o cara que aprova a falta dele, é o cara que abona a falta, é o cara que aprova as férias, sabe? Então, é assim, eu criei uma outra estrutura, mas eu ainda estou preso às amarras da estrutura anterior. Como é que eu faço essa movimentação? Se eu tirar esse tipo de atividade das mãos desta pessoa, que normalmente é um coordenador ou é um cara da gestão média, se eu tirar isso dele, aonde eu encaixo o conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos dentro da minha empresa? O design organizacional vem exatamente para poder ajudar a resolver esse tipo de questão, né? A repensar isso. Assim, até antes de eu também dar o meu pitaco aqui, Paiva, pessoal, quem quiser interagir aqui através do chat, manda pergunta para a gente aí, tá? Que aí eu vou trazendo, até desculpa, eu acabei falando só agora, a gente fala pra caramba aqui, né, Paiva? Tá, mas quem quiser, coloca a pergunta aqui que a gente troca uma ideia também com vocês, legal? Fiquem à vontade. E aí, Paiva, voltando na nossa conversa aqui, né, dá para a gente entender muito, né, porque é um mal também, né, do ser humano, a gente sempre olhar para o passado, para a estrutura anterior e, não serve, não presta e é ruim, né, e com isso a gente acaba também menosprezando o trabalho de muita gente, né. Só que lá atrás, no início, havia um descontrole, né? Por exemplo, uma ausência de controle, uma ausência de gestão das coisas, uma ausência de eficiência, né? E aí, de novo, o que a gente está vivendo agora é fruto de uma evolução, né? Então, Perfeito. hoje, né? Até acho que comentei com você outro dia, pai, eu vi no LinkedIn, poxa, o seu colaborador são pessoas, o seu cliente são pessoas, então você precisa gostar de pessoas, né? E aí, toda essa mudança que a gente vê, né, de novo, sociedade, de comportamento, de consumo, né, tudo isso reflete nas organizações. E elas têm o quê? Elas têm essa necessidade de responder a tudo isso que está acontecendo. Elas não querem mudar porque acham legal, porque acham bonito e é legal. Não, é por necessidade realmente. E aí vem esse ponto, né, que a gente estava falando, né, Paiva? A gente gosta muito de pensar numa teoria mais evolucionária, né? O que a gente vive hoje é fruto de experiências, né? Do que a gente desconstruir, né? Fica muito Sim. ruim a gente ir nessa linha, né? Até porque desmontar e remontar é caro. Pois é. A gente joga todo o conhecimento fora, a gente joga tudo que fizemos fora, né? Fora isso, a gente não constrói um alicerce muito importante, que é exatamente essa questão de conhecimento, da gestão do conhecimento, da gestão do aprendizado. Como é que a gente faz isso ser transportado para todos os colaboradores da empresa, né? Se eu desenvolvo uma competência excepcional na figura do Diego, como é que eu torno todo o aprendizado do Diego uma propriedade da empresa? Como é que eu tiro esse conhecimento dele e coloco para todos? É aí que vem o surgimento dessas estruturas que a gente convencionou chamar, a literatura acadêmica convencionou chamar de pós-moderna, né? Ou ela orientada a processos com equipes multidisciplinares, ou ela ligada a um movimento integrado, estruturado num modelo de rede ou em modelos horizontais, né? Como é que a gente faz essa movimentação? Será que é simplesmente desligo a chave da minha estrutura hierárquica e falo agora que está todo mundo no mesmo patamar? Qual é o impacto organizacional que isso gera? Você tem toda uma estrutura de remuneração,
toda uma estrutura de reconhecimento preparada para isso. É simplesmente eu falar, não, agora é todo mundo igual e ganha todo mundo a mesma coisa? Pois é. Então, rever a estrutura organizacional está bastante ligada a essa atividade de reconhecer cargos e funções, de fazer essa movimentação de uma estrutura que antes era talvez hierarquizada para uma estrutura um pouco mais achatada. Então, repara que não é uma transição imediata. Ela vai ter que evoluir pouco a pouco. Eu faço uma evolução, encontro um desafio. Venço o desafio. Está tudo resolvido? Não. Daqui a pouco tem um outro obstáculo que eu vou precisar vencer. E aí a estrutura organizacional é uma das ferramentas para você poder responder a esse obstáculo. E aí você começa a transitar isso. Legal. Até baseado nessa questão dessa mudança, tem uma pergunta aqui, Paiva. É uma pergunta complexa, eu diria, aqui do Rafael Formentos. Me desculpa se eu li o seu nome errado, tá? Do Rafael, vamos lá. O Rafael está perguntando aqui, olha, nesse mundo volátil, onde a estratégia muda constantemente também, né? Como a gente consegue conectar essa estratégia que muda o tempo todo com a parte operacional, mas fazendo isso de forma sustentável? Boa. Bom, excelente pergunta. Né? Se a gente pegar todo o processo de transformação, ele é normalmente conduzido à eficiência do processo operacional. Né? Se a gente olhar as grandes corporações centenárias, que a gente tem várias para listar, elas nasceram com uma hierarquia. O que a hierarquia permitiu para essas empresas? Garantir a estabilidade dos seus processos operacionais. Quando vem o desafio de eu ter que mudar constantemente, eu tenho que pegar essa estrutura e dar um realinhamento, um reposicionamento dela para que ela seja mais adaptável. Quando essa estrutura adaptável acontece, ela vai encontrar resistência no movimento que ela tinha antes, ou seja, a estrutura hierárquica pode dar mobilidade. Eu posso ter mobilidade para adaptar as entregas, mas eu passo a não ter mobilidade para fazer a gestão adequada das pessoas. Porque eu ainda estou numa estrutura de liderança, eu estou numa estrutura de chefia, né? Numa estrutura de aprovações internas para que algumas coisas aconteçam. E a maneira que a gente encontra para tornar isso sustentável é entender esses impactos e tratar esses impactos abertamente com todos os envolvidos, líderes e liderados. Né? O responsável funcional tem que discutir isso com todos aqueles que estão debaixo dessa responsabilidade dele, para tentar buscar a nova forma de fazer. Né? Alguns ambientes tendem a ir para esse movimento que se ajusta sozinho. Eu não padronizo isso de forma corporativa. Eu deixo que os ambientes encontrem suas formas de fazer. Né? A famosa holocracia. Né? Existem ambientes que não se sentem confortáveis a ir diretamente para essa estrutura e optam, por exemplo, por uma estrutura produtizada. Eu deixo que as estruturas que atendem a determinado produto se auto-organizem. Né? Pode acontecer, inclusive, da gente dar um passo atrás na história dessa estrutura organizacional. Né? Antigamente, a gente tinha muita a área de TI na área de negócio. Então, eu tinha os desenvolvedores que cuidavam do CRM, os desenvolvedores que cuidavam da parte de pedido, da parte comercial. E as áreas de TI estavam lá nas partes. Né? E o que causou isso? Não tinha nenhuma entidade que controlava as direções diferentes que a estratégia de tecnologia tomava em cada um desses lugares. Né? Aí, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Se a gente der um passo atrás, a gente tem que olhar para este aprendizado que a gente já teve e buscar na resposta das pessoas que estão participando, que estão reconstruindo, colocar esses desafios à mesa e pedir ajuda, a contribuição deles para construir o caminho. Esse é o alvo, entendeu? Tem uma abordagem aqui que eu acho muito interessante, Paiva, do design organizacional, que ele falava da questão da cocriação dos processos, né? Então, eu acho que de novo, para mim é uma abordagem evolutiva, né, que ela respeita ali o que está acontecendo, mas ela começa o quê? A
provocar algumas situações. O que eu tô querendo dizer, né? Você vai ter nessa cocriação de processos assim, no estágio anterior você tem lá, né, os silos. TI, Perfeito. financeiro, RH, marketing, cada um ali. Então, trabalhando assim, para suas metas ali de forma separada, né? Demandando, sendo Uhum. demandado, né? Quando você fala dessa cocriação, você já assume nesse jogo a intersecção, a comunicação entre essas diversas áreas. E aí você permite que elas façam o seguinte, elas comecem a cocriar processos para resolver as dores que eles tinham. Ah, toda vez que eu mando lá para o financeiro lá do pai, vai querer parto. Pô, eu entro numa fila interminável e nunca tem não sei o quê. Ou ele me responde tudo errado. Então, você dá oportunidade para eles começarem a olhar para essas dores, né? Acho que Sim. esse é o ponto. E começar a falar o seguinte, ó, não está dando certo, Paiva. Vamos co-criar processos aqui para a gente melhorar os nossos pontos de contato? Pô, beleza. E eu vou fazer isso com o financeiro, mas vou fazer com o marketing também. E vou fazer. E eu gosto bastante dessa abordagem, sinceramente, Sim. Paiva. E se a gente pegar as teorias como design thinking, né, elas ajudam a gente a reconstruir esses desafios não só para o cliente lá fora, né? A gente teve a oportunidade de aplicar técnicas como design sprint para resolver problemas do RH, da área de recursos humanos de uma empresa, com as áreas internas da própria empresa, para resolver desafios como a ativação de terceiros dentro do meio ambiente. É. Entre eu escolher um fornecedor e ele começar a produzir, existiram clientes que levavam 3 meses para esse roteiro acontecer. E co-criar processos trouxe a oportunidade de reduzir 3 meses para ativação para algo em torno de dias. Para isso Pois é. precisou estar na mesa quem? Jurídico, tá a área de TI, a parte de segurança da informação disponível, né? A parte de recursos humanos, de recebimento, de ongoing e onboarding de terceiros, todos eles envolvidos para construir uma nova forma de fazer, e essa forma de fazer envolveu isso aqui de tecnologia. Simplesmente determinou que o ponto de entrada era único, que permeava todas as partes envolvidas. Então, ao invés de eu tiro um ticket para a área de contratação de terceiros, a área de contratação de terceiros tira um ticket para a área do jurídico. A área do jurídico devolve o ticket, eu pego esse ticket e tiro um outro ticket para a área de segurança da informação, né? Isso gera uma série de filas pedindo de um lugar para o outro, e se eu tenho uma prioridade no pedido inicial, ela jamais é observada nas outras filas. Porque a hora que ela chega lá, tem uma outra prioridade de uma outra área que eu sequer estou vendo. Qual é o alvo disso? E por isso, lá atrás, quando a gente falou dos pilares, a gente falou de comunicação, de alinhamento organizacional. O alvo é exatamente eu tornar todos eles, fazer com que eles olhem para a mesma direção, para o mesmo horizonte. Cara, o nosso objetivo organizacional é aquele. Então, não é a tua prioridade, não é a prioridade do outro pilar, do outro silo. É a prioridade da empresa. É ela que vale. É. A gente acaba falando realmente de temas sensíveis, né, Paiva? Vamos combinar, né? Quando a gente fala isso, a gente está chacoalhando realmente, né, toda essa questão, né? Você tocou no assunto aí, metas, né? Então, a gente ainda vê muito, né? Ah, tem a meta da área X, a meta da área Y, mas, né? Aí tem uma orientação aí para ter uma meta mais legal, as empresas já estão caminhando isso, mas isso também acaba ferindo também muito ali do trabalho, da execução. Então, né? Então, não tem jeito. É a hora, né? É a hora da gente realmente começar a discutir melhor isso aí. Bom, o nosso tempo aqui deu aqui, né, Paiva? Estamos nele. Pô, falamos aqui pra caramba, né? Vamos Estamos lá. nele. Estamos nele aqui. Paiva, você quer fazer alguma consideração final aqui para a gente encerrar o nosso encontro? Acho que a grande questão que a gente tem que levar em conta para design organizacional dar certo, para a gente ter a abordagem ideal para design organizacional, é não achar que ele vem como uma receita pronta. É isso aí. Tá?
ele tem que ser orientado para propósito, eu tenho que ter um design que seja responsivo, ou seja, que me permita flexibilidade para atender determinadas demandas. Se eu criar uma estrutura fixa, eu tenho dificuldade de coordenar demandas que oscilam, né? Para isso, a gente tem que ter um trabalho forte de desenvolvimento de competências e, principalmente, considerar todo o aprendizado que foi adquirido pelos colaboradores que estão na casa há muito tempo, né? Tem até uma questão que, assim, se o colaborador construiu um aprendizado, não é justo que eu repense a organização sem minimamente ouvi-lo, para que ele possa contribuir e entender o que ele percebe como ideal. Qual é o movimento ideal? Onde eu me sinto mais à vontade contribuindo? Como eu vejo que posso contribuir melhor? Né? Então, a grande questão é pôr os desafios à frente de forma clara, linkados com uma estratégia organizacional, criar um ambiente responsivo que ouça o colaborador e, principalmente, ter poucas, mas ter regras do jogo. Jogo sem regras vira anarquia. Então, a cada transição da estrutura organizacional, regras mínimas para reger esse comportamento, né? A gente costuma chamar de acordos de trabalho. Esses acordos precisam ser estabelecidos em algum nível, né? Porque a empresa, por exemplo, para eu delegar, para eu entregar uma responsabilidade na mão de todos, as pessoas precisam estar preparadas para essa responsabilidade. Isso não é da noite para o dia, não é porque eu pego um colaborador, não é porque eu, colaborador Marcelo, participei de um treinamento, não, agora eu sou a sumidade da tomada de decisão estratégica com todos os meus pares. Não. Eu vou ter que experimentar, colocar alguns limites iniciais e ir soltando essas travas, essas amarras, à medida que a confiança acontece dos dois lados, tanto para o nível estratégico, delegando a responsabilidade, quanto para o nível operacional, recebendo essa responsabilidade. Né? Então, é uma construção contínua, não é algo que a gente tenha modelos de transição, não, eu estou no estágio 1, vou para o estágio 2. Não vai funcionar dessa forma. O estágio 2 da tua empresa pode ser diferente do estágio 2 da minha empresa, né? Porque são negócios diferentes, com pessoas diferentes. É isso aí. É o tal, né? Se eu pudesse resumir, tudo que você falou seria o tal do aprender a aprender. Exato. Então, a gente vai, né, aprendendo, aumentando o nosso leque com base no nosso aprendizado, né? Só para fechar aqui da minha parte, às vezes a gente pega os modelos, né? Holacracia, eu falei da cocriação cocriação do sistema, times multidisciplinares que você citou, Paiva, há pouco, como se fosse uma tábua de salvação. Uhum. Vai ali, cara, que pô, não é. Né? Então, sim um tema sensível, mas que está caminhando, né? Não tem alternativa. A gente vai ter que jogar esse jogo aí. Estamos dando bons passos nessa direção. Mas estamos longe ainda do ideal. Mas estamos dando bons passos nessa direção. Sim. Só o fato, né, de estarmos discutindo, repensando, questionando, abrindo espaços como esses, as organizações também abertas, fóruns lá, discussão, isso já é um avanço imenso. Se a gente falasse disso alguns anos atrás, o cara ia falar, você tá maluco, cara. Né? Com certeza. Com certeza. Então tá aí. Paiva, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por esse bate-papo aí. Pessoal, aí que tá aí a gente viu algumas interações aí no chat aí. Pessoal, muito obrigado. Esse webinar vai ficar disponível nos nossos canais aí. Que depois a gente vai soltar algumas comunicações. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí. A ideia é a gente fazer outros encontros, trazendo aí temas como esse, para a gente fazer um bate-papo aí. Muito, muito obrigado a todos. Uma boa noite. A gente se vê por aí. Um abraço. Valeu. Boa noite, pessoal. Até a próxima.